Bom, vamos ao conto número 9 do livro Papéis Avulsos do Machado de Assis. O conto número 9 se chama O Empréstimo. Diz assim: vou divulgar uma anedota, mas uma anedota no genuíno sentido do vocábulo, que o vulgo ampliou as historietas de pura invenção. Esta é verdadeira. Bom, então o narrador diz que vai narrar um caso de empréstimo e que parece assim ter decifrado esse caso de empréstimo. Vede este rapaz. Entra no mundo com uma grande ambição, uma pasta de ministro, um banco, uma coroa de visconde, um báculo pastoral. Aos 50 anos vamos achá-lo simples apontador de alfândega ou sacristão da roça. Tudo isso que se passou em 30 anos. Bom, a gente nota aqui, né, que vai aparecer o tabelião Vaz Nunes, que está no cartório, está na Rua do Rosário. Todos saíram, Vaz Nunes ficou só. Este honesto tabelião era um dos homens mais perspicazes do século. Está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Enfim, qual é a característica dele aqui, né? Ele adivinhava o caráter das pessoas que o buscavam para estruturar os seus acordos e resoluções. Conhecia a alma de um testador muito antes de acabar o testamento. Farejava as manhas secretas e os pensamentos reservados. Então é aquele cara muito esperto, este tabelião Vaz Nunes, né? Porque chega alguém e já pensa, ó, vai pedir quanto? Ah, vai pedir empréstimo, vai fazer isso. Então é aquele cara que consegue, digamos assim, conhecer a alma de um testador muito antes de acabar o testamento. Usava óculos como todos os tabeliães de teatro, mas, não sendo míope, olhava por cima deles quando queria ver e através deles se pretendia não ser visto. Então é um cara que tem 50 anos, é um cara viúvo, sem filhos, recebe uma quantia boa, né? E de repente vem alguém. Quem é? Perguntou ele de repente, olhando para a porta da rua. E aí tem um homem que ele não conheceu logo, né? E o Vaz Nunes diz: não, entra aí, entra aí. Não se lembra de mim? Não me lembro. Estivemos juntos uma noite, alguns meses na Tijuca, não se lembra? E aí ele diz que não se lembra, né? E diz: o meu nome é o Custódio e tudo mais, né? Enfim, a gente esteve junto uma noite na Tijuca, né? Era um homem de 40 anos, vestia pobremente, mas escovado, apertado, correto. Então a gente vê, né, que este homem, que é o Custódio, ele já aparece, né, com uma roupa mais pobre, aquele ar de pedinte, mas ora também aquele ar de general dele. Na rua, andando, sem almoço, sem vintém, parecia levar após si um exército. Esse Custódio nascera com a vocação da riqueza, mas sem a vocação do trabalho. Tinha o instinto das elegâncias, o amor do supérfluo, da boa chira, né, da alimentação, das belas damas, dos tapetes finos, dos móveis raros, um voluptuoso, mas não tinha dinheiro, nem aptidão ou pachorra de o ganhar. Por outro lado, precisava viver. Ou seja, é aquele cara que quer viver na opulência, mas sem trabalhar. E aí o que ele faz? Ele fica achacando, fica pedindo, alguns dão dinheiro para ele, né? Aí ele consegue comer aqui, consegue comprar uma coisinha aqui, né? Achacando as pessoas. Digo que principalmente vivia delas, porque o Custódio não recusava meter-se em alguns negócios com a condição de os escolher, e escolhia sempre os que não prestavam para nada. Tinha o faro das catástrofes. Ou seja, ele tem sempre um azar também junto dele, né? Ele, quando vai se meter em algum negócio, ele sempre escolhe o que não dava certo. Agora, por exemplo, leu um anúncio de alguém que pediu um sócio, com 5 contos de réis para entrar em um certo negócio que prometia dar nos primeiros 6 meses 80 a 100 contos de lucro. Ou seja, né, o Custódio, ele é um empreendedor sempre azarado. Tem ideias, mas não tem o capital, o dinheiro, né? E essa ideia que ele deu no anúncio do jornal era uma grande ideia, uma fábrica de agulhas, indústria nova de imenso futuro. E ele foi até esse anunciante perguntar, né? E o que dizia a condição? 24 horas, não pedia mais de 24 horas para trazer os 5 contos. E aí o Custódio não tem esse dinheiro, por óbvio, né? Então ele vai pedir esses 5 contos, que é um dinheiro bom, né? A vários amigos, e os amigos vão dizendo: eu não tenho. E outra coisa, eu não tenho e nem acredito nessa fábrica aí, ó, tira da tua cabeça isso aí, de repente isso aí não é falcatrua, né? Tinha perdido as esperanças quando aconteceu subir a Rua do Rosário e ler no portal de um cartório o nome de Vaz Nunes. Aí ele lembra brevemente desse nome e tudo mais, aí vai lhe pedir dinheiro. Então recordou, né, que conhecia esse tabelião e tal, e aí ele vem ali pedir, né, uma escritura, diz que o negócio é bom e tal. Somos 3 sócios, a minha parte são 5 contos. Venho pedir dessa quantia a 6 meses ou a 3 com juro módico. Então ele vem até o Vaz Nunes, ali o Custódio vem até o Vaz Nunes para pedir dinheiro emprestado a juros mais simples.
Que diz o Vaz Nunes? Mas, senhor custódio, eu não posso. Não disponho de tão grande quantia. Os negócios andam mal e ainda que andassem muito bem, não se poderia dispor de tanto. Quem é que pode esperar 5 contos de um modesto tabelião de notas? E aí ele diz, se fosse uma quantia menor, ok, mas 5 contos não dá, né? O pobre diabo do custódio sentiu enterrar-se no corpo os milhões de agulhas que a fábrica teria de produzir no primeiro semestre. A ironia machadiana é incrível, né? E aí o custódio, né? Então tá, desculpa pelo incômodo, né? Não há que perdoar. Eu é que lhe peço desculpa de não poder servi-lo como desejava. Repito, se fosse alguma quantia menos avultada, muito menos, não teria dúvida de emprestar, mas 5 contos, né? E a realidade veio tomá-lo outra vez com as suas unhas de bronze. Tinha de voltar ao precário, ao adventício, às velhas contas. Mas uma ideia súbita clareou-lhe a mente à noite do cérebro. Se a quantia fosse menor, Vaz Nunes poderia servi-lo, e com prazer. Por que não seria uma quantia menor? Ou seja, já que ele está vendo que vai ter que abrir mão da empresa mesmo, mas ele ainda tem, né, aluguel atrasado, dívida aqui, dívida ali, então ele pensa em não pedir os 5 contos, mas 10%, 500 mil réis, por exemplo, né? A alma do custódio impertigou-se. Vivia do presente, nada queria saber do passado, nem saudades, nem temores, nem remorsos. O presente era tudo, o presente eram os 500 mil réis, não agora 5 contos, mas 500 mil réis. Queria ver surgir da algibeira do tabelião como um alvará de liberdade. Do tipo, ele quer 5 mil reais e agora o cara diz que é impossível. E agora o que pensa o custódio? Então vou pedir não 5 mil reais, não, vou pedir 500. Tá? Pois bem, disse ele, veja o que pode me dar, eu iria ter com outros amigos, quanto? E aí o Vaz disse, não posso dizer nada a esse respeito, porque realmente só posso emprestar uma coisa muito modesta. 500 mil réis? Não posso. Nem 500 mil réis? E aí o tabelião diz, olha, realmente eu tenho propriedades e tudo mais, mas não ando com as minhas propriedades no bolso, né? Eu também tenho contas a pagar. E aí pergunta se o custódio está empregado, e o custódio diz que não. Olha, eu dou-lhe uma coisa melhor do que 500 mil réis. Falarei ao ministro da Justiça, tenho relações com ele e consigo um emprego para ti. O custódio interrompeu, batendo com uma palmada no joelho, né? Por quê? Porque ele não quer trabalhar, ele quer ter a grana, mas sem trabalhar, né? O essencial é que ele teimou na súplica. Não podia dar 500 mil réis? Aceitava 200. Bastavam-lhe 200. Não para a empresa, pois adotava o conselho dos amigos, ia recusá-la. E aí ele diz, né, então me consegue 200 e tal, para tapar um buraco, para pagar um devedor, enfim, né, alguma coisa que ele ainda deve. O que ele vai dizer, o Vaz Nunes? Realmente, custa-lhe repetir o que se disse, mas enfim, nem os 200 mil réis posso dar. 100 mesmo, se o senhor os pedisse, estão acima das minhas forças nesta ocasião. E aí começa a ficar chorão ali, né, o custódio. Nem imagina os apuros em que estou. Nem 100, repito, tenho tido muitas dificuldades nesses últimos tempos. E ele diz, né, que apesar de ter propriedade, ele tem despesas, né, e o custódio fica impaciente. Nem 100 mil réis, nem 100 mil réis, pesa-me dizê-lo, mas é a verdade, nem 100 mil réis. E aí, o Vaz Nunes, aí começa aquela coisa, então 50. E aí o Vaz Nunes, não, nem 50. Custódio sorriu, não de desdém, nem de raiva, mas de amargura e dúvida. Era impossível que ele não tivesse 50 mil réis, 20 ao menos. Nem 20, nem 20. Não, falso tudo, tudo mentira. E aí já quase 5 horas, né? O pessoal tem que sair dali, né? Nem 20 mil réis. E aí perguntou ao tabelião se não lhe podia dar ao menos 10 mil réis. Quer ver? E o tabelião desabotou o paletó, tirou a carteira, abriu-a e mostrou-lhe 2 notas de 5 mil réis. Não tenho mais, disse ele. O que eu posso fazer é reparti-los com o senhor. Dou-lhe uma de 5 e fico com a outra. Serve-lhe. Custódio aceitou, claro, né, os 5 mil réis, não triste ou de má cara, mas risonho, palpitante, como se viesse de conquistar a Ásia Menor. Era o jantar certo, ou seja, ia comer pelo menos, né? Aí ele pega os 5 mil, agradece e sai. Repare, né? Ele vai para pedir 5 mil reais, digamos assim, e sai com 5 reais. O pedinte, que é exatamente, né, o custódio, esvaiu-se à porta do cartório. O general é que foi por ali abaixo, pisando rijo, encarando fraternalmente os ingleses do comércio que subiam a rua para se transportarem aos arrabaldes. Repare, né, que o pedinte sai como se fosse um general agora, porque
Qual é a ideia? Qual é o vício dele? Pedir e receber. O problema é pedir e não receber. E aí ele sai, mesmo que for uma quantia menor, não interessa. Ele sai com aquilo que a função dele, né, que é pedir e receber, digamos assim, né? Com a mão esquerda no bolso das calças, ele apertava amorosamente os 5.000 réis, resíduo de uma grande ambição, que ainda há pouco saíra contra o sol num ímpeto de águia, e ora habita modestamente as asas de frango rasteiro. Ou seja, porque ele mesmo assim fica feliz, né? Porque ele se acostumou a quê? Pedir e ganhar. Pediu 5 contos inicialmente, levou o quê? 5.000 réis. Tipo, 1% do que ele pediu, digamos inicialmente, né? Mas ganhou alguma coisa. Pediu e recebeu, sem trabalhar. Esse é o detalhe, né? O que vai contrastar exatamente com o tabelião Vaz Nunes, né? Que é um homem com emprego, com propriedades, que vai manter esse equilíbrio profissional, esse equilíbrio todo financeiro dele aí. Se estende até às vezes um pouquinho mais no serviço, enquanto que o custódio tem essa mania de pedir e receber, pedir e receber. Não, digamos, os 5.000, mas 5 reais, certo?